O cristão tem que se tornar um cristão ativo. Esse é o cristão dessa nova era, dessa nova época da manifestação dos filhos de Deus. Não tem a figura daquele cristão igrejeiro, cristão plateia, cristão que só aplaude, que diz amém, que diz sim, que diz não, que levanta, que fica em pé, que joelha, sobre ordens. Nessa época da manifestação dos filhos de Deus, o cristão vai ter uma outra atitude. Ele é um cristão ativo. Aí está a peculiaridade do cristão novo nascido, daquele que sabe como ser dirigido pelo Espírito de Deus. É um cristão ativo, pois agora ele não andará mais sob a direção de homens. Ele aprendeu a lição. Ele sabe que existe o Espírito Santo. Ele sabe que o Espírito Santo é aquele que nos conduz em toda a verdade. Ele sabe que Jesus disse, ele é o Espírito da verdade. Ele vai guiar você em toda a verdade. Ele sabe que Cristo disse do Espírito Santo, que o Espírito Santo há de tomar de mim e vai entregar para vocês. Então eles têm consciência que vão receber algo. Não de homens, mas do Espírito Santo. E como é que se dá essas coisas? Quando nós lemos a Escritura Sagrada, pois diz a palavra que a fé vem por ouvir. Então temos que ouvir a palavra de Deus. Nosso ouvido tem que estar atento, pois Deus fala através de sua palavra. É aí que o Espírito Santo tem oportunidade de ressaltar diante dos nossos olhos a mensagem que Ele quer dar para a nossa época. E quando o cristão aprender a ser dirigido pelo Espírito, desta maneira, ouvindo a palavra, esse cristão será um cristão ativo. Uma outra posição do cristão, o cristão ativo, o cristão que se deixa guiar pelo Espírito Santo, o cristão que sabe que o Espírito Santo é que o guia, o cristão que tem a consciência que tudo é feito pelo Espírito de Deus. Foi assim que Deus disse, tudo é feito pelo meu Espírito. Aí está o método de Deus, de Ele conduzir o reino dEle nessa terra. Com isso vamos ter o aparecimento dos filhos de Deus. Homens ativos, que sabem que a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Eles estão atentos ao que o Espírito diz às igrejas. Eles têm consciência que eles são a igreja. A grande descoberta de nossa época é descobrir que nós somos a igreja. Não sabeis que vós sois o templo de Deus? Está escrito nas Escrituras. Mas acontece que 2000 anos de igrejismo apagou isso da nossa consciência. E nós vemos como igreja o antigo pacto, o templo de Salomão, o modelo com os seus sacerdotes, o modelo. E colocamos esse modelo do Velho Testamento para a nossa presente época. Trazemos esse modelo de templo
e de sacerdote do Antigo Testamento para os nossos dias. Resultado: nos tornamos cristãos passivos, nos tornamos plateias e perdemos a direção do Espírito Santo em nossa vida. Aí então não temos condição de ver o reino de Deus. Não vamos ver os filhos de Deus na terra. Não vamos ver a família de Deus na terra. Aqueles que são dirigidos pelo Espírito de Deus. Pois estaremos com os olhos vendados pela venda igrejeira, contemplando um templo do passado e não vendo a realidade de hoje. Que eu e você, que nós somos o templo de Deus, onde Deus habita. E não aquelas 4 paredes, pois Deus disse: não habitarei mais em templos feitos por mãos de homens. Temos que tirar essa ideia igrejeira da nossa cabeça e ver o templo de Deus. Quando nós vemos que o templo de Deus somos nós, que nós somos a igreja de Deus, nós vamos investir em nós. Aí seremos cristãos ativos, pois somos templos, moradas do Espírito de Deus. Não seremos mais dirigidos por conceitos teológicos, por doutrinas. Aqui eu fico pensando, que escola teológica frequentou João? Que escola, instituto teológico frequentou Lucas? Marcos, Mateus, Filipe. Qual a escola teológica? Em que escola teológica eles receberam o título de mestre e doutores da igreja? Pois eles fizeram sucesso na sua época. Tem algo aí. Hoje temos tantos institutos teológicos. E, no entanto, não está acompanhando a realidade dos nossos dias. Não estão tendo o sucesso que os discípulos tiveram na época deles. Os cursos de mestrado, doutorado de hoje não estão trazendo sucesso que fizeram Marcos, João, não é? Mateus, Filipe e outros. Eles tinham uma escola. Eu acho que nós temos que voltar para essa época primitiva. Aprender nessa escola que eles estiveram, com o mesmo mestre que eles estiveram. Pois esse mestre veio para ficar e nunca abandonou o povo de Deus. Mas acontece que o sistema igrejeiro, com as suas doutrinas, com as suas filosofias, com as suas linhas teológicas, obscureceram o mestre da igreja primitiva, o Espírito Santo. Puseram suas doutrinas, seus dogmas, seus ensinamentos. E disseram: Espírito Santo, não precisamos mais de você. Nós agora entendemos de filosofia grega e outros conhecimentos que o homem acrescentou. Nós sabemos como raciocinar, como colocar. Não precisamos do Espírito Santo. Isso foi o igrejismo. Colocou mestres, doutores. E aí, professores? E aí?
nos tirarem do Espírito Santo. Mas agora, uma nova época está surgindo. O aparecimento dos filhos de Deus. E Paulo fala disso, que a natureza espera com expectativa o aparecimento dos filhos de Deus. Já faz 2000 anos. Nesse ato, 2000 anos. A natureza está esperando o aparecimento dos filhos de Deus. Aqueles que têm uma característica, eles são dirigidos pelo Espírito de Deus. Olha, a marca dos filhos de Deus são dirigidos pelo Espírito de Deus. É a volta do Mestre por excelência. É a retomada do Espírito Santo. E a natureza está querendo ver o aparecimento dos filhos de Deus. Como era na igreja primitiva. Aquele que nos guia em toda a verdade. O Espírito da verdade. Jesus disse: eu sou a verdade. E esse Espírito vai tomar de mim e vai dar para vocês. Aí então, com essa percepção, e quem se deixar dirigir pelo Espírito, aprender a ouvir o que o Espírito diz às igrejas, como diz Apocalipse, e ter a consciência que eles são a igreja. Não é a igreja de 4 paredes. Ali, eles são ouvintes, são plateias passivos. A igreja de 4 paredes tem uma virtude. Tem um líder e o resto é uns passivos. Que só faz o que o líder manda. O líder é o Espírito Santo dessa igreja aí. Ele diz o que a plateia tem que fazer. Mas o momento muda. Uma nova virada. A volta do Espírito Santo vai fazer de cada cristão um cristão ativo. Pois agora eles serão dirigidos pelo Espírito de Deus. Eles aprenderão que o Espírito diz às igrejas, eles têm a consciência que eles são a igreja. Um outro modelo. Então, o que vai acontecer? O aparecimento do cristão ativo. E vai cessar o cristão plateia, o cristão passivo. Uma nova forma do cristianismo. O cristão dirigido pelo Espírito de Deus. E a natureza espera, com grande expectação, esse tipo de cristão. É isto que fala Paulo. O aparecimento dos filhos de Deus. Aqueles que são dirigidos pelo Espírito de Deus. Nós estamos nesse tempo. Vamos aprender como vem a fé. Vamos aprender quem dá a direção para nós. Vamos aprender quem é o nosso mentor? O Espírito Santo. E a nota é, os filhos de Deus são dirigidos pelo Espírito de Deus. Aí vamos ver o aparecimento do cristão ativo. E devagar, o cristão passivo vai sendo deixado de lado, vai ser santo. E assim o mundo vai ver cartas vivas. Cartas vivas. Cartas motivadas pelo Espírito Santo. Pois aprenderão a como ouvir a voz do Espírito. E o que falarem terá o carimbo do Espírito Santo. É a maneira onde Deus vai confirmar a palavra dos seus servos. Como naquela época. Deus confirmava a palavra deles com sinais, prodígios e milagres. Nós vemos isso em nossos dias. Mas poucos alcançaram esse nível. Vamos lutar que cada cristão chega nesse nível. É uma boa nova, né? Cristãos ativos. E vamos deixar para trás, para o passado, os cristãos passivos. Aquele tipo igrejeiro que só bate palma, que faz o que o outro manda. Nós vamos assumir o nosso papel real. Templos do Espírito Santo.
É aí que Deus habita. Deus quer voltar a habitar no templo dele, no templo que ele fez com as suas próprias mãos. Eu e você. É uma boa nova, né? Em Cristo nós somos novas criaturas. Como nova criatura, nós agora pertencemos a uma família. A família dirigida pelo Espírito Santo. Uma família que se reconhece, pois tem a marca do Espírito Santo, o seu condutor, o seu mentor. É uma boa nova, né? Cristãos ativos. É a cristão desse novo momento, que surge desse novo momento histórico. É uma boa nova.